Muito boa noite, estamos começando mais um Lab Azul Podcast, o podcast para você que é empreendedor, que tem um laboratório de análises clínicas. Aqui eu procuro trazer algumas soluções e também um conhecimento fora da caixa para a gente poder levar as nossas empresas, nossos laboratórios com mais segurança, com mais tranquilidade e poder entender um pouco mais de gestão dos nossos negócios. Hoje eu estou com um convidado bastante especial, meu amigo, inclusive, Herbert Giomani, corretor de seguros. A gente vai falar sobre seguros para laboratório, sobre o que a gente pode ter, né, quais são as opções que tem no mercado hoje para a gente garantir que não corramos o risco de, ou corremos, agora nem sei mais como que fala, o risco de insolvência do nosso negócio. Porque através dos seguros a gente garante a perenidade do nosso negócio. Então, Herbert, obrigado, cara, por estar aqui, obrigado por ter aceito o convite. Dê as suas considerações iniciais e vamos começar o bate-papo aqui, que eu tô curioso para nós saber um monte de coisa. Boa, Neander. Primeiramente, muito obrigado por me dar esse convite, né? Me dar essa oportunidade de entregar um pouquinho do nosso conhecimento, né? O conhecimento que eu tenho junto à minha empresa, junto com os colaboradores, né? Então, quero agradecer aí também aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, né? Telespectadores é antigo, né? Agora nem sei como chama, mas que antes era televisão, né? Sim, hoje... é verdade. A gente se pega numa nomenclatura aí. Mas querendo ou não, a gente tá na televisão igual, né? 48 anos já, Neander, aqui já tem uma estrada aí. Da época que a gente só tinha 3, 4 canais para ver na televisão, né? E era doutrinado pelas TVs, mas esse é outro papo. O Herbert, ele é proprietário da Giomani Seguros. Quanto tempo de mercado tem a Giomani, Herbert? Bom, nesse dia 30 próximo, agora dia anterior, passado de junho, a gente completou 37 anos, né? O meu pai fundou e os irmãos, filhos do seu Nilson, estão tocando até hoje. Então, é uma bela de uma estrada de 37 anos, né? Começamos pequeno, com só o pai e meu irmão, e depois veio vindo mais eu, o outro irmão, depois minha irmã. E hoje a gente tem 4 andares ali no centro de Florianópolis, que a gente atende aí o Brasil todo, né? E o que o seu Nilson vendia há 37 anos atrás? Porque seguro há 37 anos atrás, quem é que fazia seguro? Eu não sei, de verdade. Carro talvez já fosse mais popular, né? Verdade, o seu Nilson ele foi vamos dizer assim, um visionário, né? Ele começou vendendo seguro de vida. Então, diferente do que a maioria dos corretores de seguros, né, no Brasil. Então, faziam naquela época? Naquela época, isso. A maioria era seguro de vida, né? Tinha seguro de vida, tinha seguro de empresa, mas a maioria era de automóvel e residência. Então, ele optou pelo seguro de vida para funcionários públicos, né, municipais, federais e estaduais. E ali a gente começou. Então, a gente só foi vender o primeiro seguro de automóvel em 96. Então... Quantos anos depois? 9 anos depois, né? Então, até ali, somente seguro de pessoas, seguro de vida, né? Porque seguro de vida não é uma coisa legal de pagar, né? Não é legal. Porque tu vai pagar quando tu não tá mais aqui. É verdade. Então, assim, era bem difícil na época, Como é que era o pitch do seu Nilson naquela época? O seu Nilson, de vez em quando, eu peço para ele contar uma história, como é que ele fazia, né? Então, ele vendia muito para juízes, desembargadores, né? Ele ia para os fóruns, Tribunal de Contas. Então, ele sempre mostrava a importância de garantir a tranquilidade da família numa falta, né? Na falta de alguém ou do provedor, normalmente era o provedor, né? Então, a maioria dos clientes eram homens, né? E queriam garantir a tranquilidade da esposa e dos filhos numa falta dele ali, né? Então, ele começava a conversar e naquela época já existia até o certo medo, né? De uma possível ida, né? Mais cedo para cima, né? Então, o seguro sempre foi mais barato do que a gente imagina que seja, então acabamos comprando. E de lá para cá, a gente foi evoluindo para outros ramos, né? A gente foi por responsabilidade civil profissional, perda de renda, seguro para empresa, seguro para construção e imobiliário, então consórcios. Então, a empresa está bem segmentada, né? Antigamente, quais eram os seguros que tinha? Era só de carro e de vida? Não, tinha o de vida, o residencial, a empresa,
né? Então eram poucas seguradoras também. Hoje tem mais de 100 e poucas seguradoras no Brasil, Que né? tipo de seguro tem? Tem, olha, Infinidade. é um leque, infinidade, porque consegue montar, né? Algumas seguradoras montam um conjunto de coberturas e formam um seguro. Então, assim, funeral, no residência. Então, às vezes, tu pode comprar um seguro de vida que dentro dele tem uma cobertura para residência também. Então, assistências. Então, existe seguro de franquia do automóvel, o seguro viagem, o seguro para quando você vai para um país do Mercosul, tem D&O, que é para os sócios, tem o responsabilidade civil geral, que daí é uma empresa que pode ser responsabilizada se alguém se machucar lá dentro da empresa. Existe seguro, chamam o fotovoltaico, linha amarela, que é para maquinários, né, das grandes construções, aí, essas máquinas amarelas que tem na construção, tem um seguro específico para eles também. Então, é um leque de produtos, né? Então, cada empresa que a gente olha, a gente tem que olhar ela como única, para entender, né? Não falei aqui do condomínio, então, diversos. Praticamente tudo tem seguro. Seguro condominial, acontece... O condomínio tem uma obrigatoriedade, o síndico ele tem que fazer o seguro do condomínio, né? Contra incêndio tem uma obrigatoriedade. Então, imagina, acontece alguma coisa com o patrimônio que é de todos e acontecendo um incêndio, né? Queda de raio, explosão e depois as outras coberturas que são adicionais, está amparado, né? Então, ela tira o risco dos proprietários e vai para a seguradora, né? E falando sobre seguro, porque é uma coisa, pelo menos pode ser crença da minha cabeça, mas talvez seja de boa parte da população, né? Uhum. É que a gente paga para não usar. A Tu melhor deve parte, ouvir, né? tu é a pessoa que mais deve ouvir isso. Não, mas eu quero pagar para não usar. Uhum. Só que às vezes acontece de a gente esquece de usar. É verdade, é verdade. Quantas vezes o seguro tu paga? Ah, mas eu tenho seguro. Quer ver aquele do automóvel que tu paga o seguro do para-brisa? Sim. Às vezes tu esquece, agora tem da sinaleira, do para-brisa, do teto solar, Retrovisor. do retrovisor, e aí às vezes tu vai, pô, quebrou, mas esquece que tinha o seguro, né? O mais eu acho que a gente esquece assim ainda é pra dentro da residência, né? Porque às vezes tem encanamento, eletricista, tem algumas seguradoras que elas disponibilizam até o serviço de colocar um quadro, mover um sofá de um lugar para o outro. Então, tu imagina uma pessoa, um casal de idosos, tendo essa cobertura. Liga para a seguradora e eles fazem. Então, A empresa também funciona isso? tem vários seguros que tem. Então, eu não consigo dizer assim se o produto de cada um tem. Por quê? Porque tem várias seguradoras no mercado e depende do que foi comprado. Então, a gente tem que ficar... sei que tem no mercado, claro, mas não sei se tem em cada um dos seguros que depende que cada um contratou, né? Entendi. E na jornada da Jomani, 37 anos, imagina, daí o seu Nilson trabalhando ainda? O seu Nilson vai todo dia para a Vai todo dia? Todo Minha dia, nossa. 75 anos. Então, ele chega às 9 e vai para casa às 4, por ali, né? Antes ele ficava até mais tarde. Ele costuma ir no sábado. No sábado ele vai de manhã e no domingo, normalmente, ele vai à tarde. Ele vai domingo? Ele vai. Ele vai porque naquele momento ali não tem ninguém. Então, não toca telefone, não toca nada. E é ali que ele faz a contabilidade, que ele cuida dos números. Ah, ele ainda ele trabalha também, ele não... Ele tá Ô, nativa, seu né? Nilson. Então, por isso que tá garantindo a perenidade da empresa, que ele é o isso. seguro da Jomani. Ele é uma figura. Porque nós estávamos conversando aqui antes, né? E o Herbert me falou assim, para que existe o seguro, né? Então, o seguro, para você que tem empresa, e aí eu usei um termo aqui que até um grande colega meu, o Dr. Humberto Façanha, utiliza, né, para os laboratórios, que é o risco de insolvência, né? Diminuir o risco da tua empresa deixar de existir. Porque muitas vezes a gente acaba respondendo um processo, e até também no bate-papo que eu estava com o Herbert aqui antes de a gente entrar, um seguro é contra a indenização, ponto. É alguma ação judicial que tu vai tomar, vai perder, ou talvez vai ganhar, mas vai ter custas, e o seguro cobre todos esses custos, inclusive se eu ganho a ação, certo? Sim, então você está falando agora do seguro de responsabilidade civil profissional, né? Isso tem um exclusivo para laboratórios, né? Também é uma especialidade que algumas seguradoras, não são todas, né? Tem mais ou menos umas 10, 11 seguradoras que trabalham com produto de responsabilidade civil profissional para laboratórios. Da empresa, isso. Isso. Da PJ, né? Da PJ. Então, o que pode acontecer? A gente pode aqui debater sobre algumas situações que acontecem em laboratórios que já presenciamos, né?
teste negativo de Um teste errado. um teste errado, melhor. Um exame que causou um dano dano. no cliente. O dano ao cliente. Então, já começa por aí tendo a cobertura. Então, tem cobertura de danos corporais, danos morais e danos estéticos. Na prática, como é que funciona? O laboratório vai receber uma ação judicial. Quando chegar aquela ação judicial, aciona a seguradora ela vai disponibilizar já um capital, né? De acordo com a contratação. De acordo com a contratação. Então, você pode usar aquele dinheiro para contratar os melhores advogados. Né? Eu posso usar o dinheiro para contratar um advogado também? Isso eu não sabia. Mesmo. Sim, porque muitas vezes não tem nenhum erro no exame, né? Não tem nenhum erro. Mas mesmo mas assim, eu tenho que gastar para me defender. Tem que gastar para se defender, isso mesmo. Então, ali já começa um pouco da tranquilidade do dono do laboratório. Qual é o critério que é o gatilho, o critério gatilho para eu poder acionar o seguro? É receber que eu vou ter que mandar para a seguradora? O processo? Tem 2 momentos, né? Tem 2 momentos. O primeiro é pode ser quando chega uma notificação judicial. Mas também tem seguradoras que já cobrem quando existe uma situação de administrativo, né? Um acionamento administrativo. Quando ele vê que já vai ter o processo... Que vai dar zebra. Vai dar zebra. Então, ele aciona a seguradora. E aí, o que acontece? A seguradora, o corpo jurídico já começa a conversar com o profissional para verificar se vai fazer algum acordo antes ou não. Da seguradora. Da seguradora. Então a seguradora também cobre o acordo? Ela cobre também o acordo. Eu posso acionar se foi, como é que claro e manifesta a questão que vai dar zebra. Se a parte jurídica da seguradora entender que não tem, o prejuízo vai ser maior para os 2 lados. Porque a seguradora quer resolver, na verdade, né? Ela quer resolver. Quanto antes. Porque a seguradora vai gastar menos se fizer um acordo, não for... Com certeza, ela já pensa... As vias de fato, digamos assim. É isso mesmo. Então, ela prefere resolver antes, né? Então, quando ela tem a certeza que teve o dano, que teve a responsabilidade do profissional, ela já aciona, né? Então, já é... Então, simples muitas vezes. Então, isso eu não sabia. Eu achei que rolava todo o processo, depois o seguro me pagava. Não. O que a gente sempre para quando a gente vai fazer uma venda, é mostrar assim, ó, imagine chegando agora uma notificação judicial na sua mesa. O que acontece com o dono do laboratório? Desespelo. Tem aquela figurinha daquela menininha falando desespelo. É bem assim. Então, e agora imagine se um tem o seguro e outro que não tem, né? Porque... depois que abre o envelope, ele vai ter que procurar um advogado. E aí já começa a saída do dinheiro. Caso ele tenha o seguro, já começa a tranquilidade. Bem como você falou ali no início, né? Uma tranquilidade. Então, a seguradora já vai passando as orientações. Então, ela até, muitas vezes, se precisar, ela indica um advogado, a gente indica também, mas normalmente a gente deixa a critério do profissional, né? Então, precisa de um advogado, mas a corretora já dá um apoio jurídico porque é de interesse da seguradora, da corretora, que não se dê passo em falso no processo, né? Sim. Porque eu vejo no laboratório, sabe como é que acontece? Às vezes as pessoas me acionam assim, Neandra, aconteceu um negócio aqui, me ajuda, tu é a primeira pessoa que eu lembrei. Falei, o que aconteceu? O paciente veio aqui, aconteceu isso, e falou que vai me processar. Eu falei, agora espera, né? Mas dá para fazer muita coisa nesse processo, dá para você abordar, conversar, tentar fazer um acordo, ou, né? Às vezes eu vejo as pessoas não são proativas na solução. De querer resolver. Cara, gasta R$1.000, R$2.000 agora, porque se vier um processo é 10, é 15. Perfeitamente. Né? Quando é coisa pequena assim mesmo, tem que fazer o acordo rápido, né? É claro que quando tem um seguro, tem que ter a anuência da seguradora. Então, envolve ela primeiro para depois dar o segundo passo, né? Então, ela até ajuda nessa negociação. Porque eu estava falando aí do caso, né, da orientação jurídica, né? Assim que acontece alguma coisa que eu vejo que pode dar problema, eu já aciono o meu advogado, ou até o Daniel, deixar um abraço para ele aqui. Daí ele já me dando os passos. Cara, não fala nada, deixa assim, ou fala isso, fala aquilo. Sim. Porque é o advogado que vai te defender lá na frente. Sim, então, ele tem que dar orientação
não responde o e-mail, não responde nada de mensagem, deixa assim, porque às vezes a gente quer resolver e acaba metendo o pé na lama. Tem que seguir a orientação do advogado de confiança, né? Um E aí- especialista no assunto, né? E a corretora vai junto, né? A corretora, qual é a função de uma corretora de seguros, né? O corretor de seguros, ele é o defensor dos direitos do segurado perante a seguradora. Então, existe a seguradora, o cliente, o segurado, ele é leigo. Então, se ele não souber, vamos supor que não tivesse um corretor de seguros, a seguradora falava alguma coisa, o segurado ele não ia saber se estava certo ou se estava errado. Então, para isso que existe o corretor de seguros, para ele também equiparar o conhecimento das regras e das cláusulas, né, das condições gerais das apólices, que é assim que é chamado o contrato, vamos dizer assim, de seguro, e ele equipara o conhecimento. Então, ele é o defensor dos direitos do segurado perante as seguradoras. Então, essa é a nossa função mesmo, né? Então, quando chega alguma situação ali, a gente já orienta. E a gente acompanha junto à seguradora. Então, a gente fica mantendo contato. Como é que está o processo? Já conversou? Às vezes, o cliente não envia um documento, porque quando chega uma notificação dessa, a seguradora ela pede, né, um relato do que aconteceu e algumas situações para que ela consiga analisar e ver qual caminho vai seguir, né? Porque, às vezes, tem a notificação, vai em prazo de 15 dias, já tem que fazer a defesa, né? Então, tem que ser tudo muito rápido. E a gente acaba acompanhando. Então, tratando junto aos segurados, pegando a documentação, olhando se está certo, se faltam dados, ajudando no preenchimento do que for necessário e entregando diretamente para a seguradora, né? O corretor, na verdade, é aquele assim, liga pro corretor que ele resolve. Liga para o corretor que ele resolve. É assim que tem que ser, né? Porque essa é a nossa função mesmo, auxiliar, ajudar. Muitas vezes, e eu acho que na maioria das vezes, as pessoas olham o corretor como sendo aquele que faz a cotação do seguro e te entrega o preço. Mas, na verdade, a gente tem que olhar o risco, né? Dependendo do que for e como for, e olhar se realmente é aquele produto que o cliente precisa. Muitas vezes ele pede um produto e não é aquele. Eu acabei, no início da nossa conversa, a gente falou responsabilidade civil geral, responsabilidade civil profissional, né? Então, são seguros diferentes. Um cobre uma parte e o outro cobre outra. O geral não cobre nada que for profissional. E quando for profissional, não tem o geral. Então, um complementa o outro, né? Então, tu comentou de fazer sempre com a mesma corretora, né? Mesma seguradora. Mesma seguradora, desculpa. Isso. Porque a seguradora, na verdade, eu vejo assim que... Às vezes que eu precisei de seguro, né? Lidar com seguradora é uma naba, cara. Às vezes é um 0800. 0800, agora o WhatsApp, daí Sim. tu não consegue falar com ninguém. Isso tá com o carro lá batido, com 2 crianças dentro, de noite. Cara, eu bati meu carro no Réveillon, cara. Dia bom para bater. 2 crianças dormindo dentro do carro, mulher, sogra, 2 horas da manhã tentando chegar em casa. Pensa na bucha. Não, Ligar pra seguro. Que seguro? Peguei o carro e fui embora. Foi embora. Tem situações, tem dias, né? Por exemplo, sexta-feira à tarde com chuva. Vamos falar de Florianópolis. Não para tudo. Imagina se você tem uma confusão sei lá, furar o pneu, bater o carro naquele dia. Vários já bateram o carro naquele dia. Então, o guincho demora para chegar, não tem suficiente para todo mundo. Então, tem dias e tem horas que o caos está causado, né? Então, vai demorar um pouquinho mais. Já foi pior, tá? Antigamente, quando era só 0800, era mais difícil. Hoje, tem seguradoras que disponibilizam até onde está o guincho. Tá andando, então, tu vê que ele está chegando, dá uma tranquilidade, né? Então, tá melhorando cada vez mais, né? Então, é bacana ver essa melhoria no mercado de seguro aí, né? Eu queria uma opinião tua, já que tu tem bastante tempo de mercado, sobre a questão cultural do brasileiro quanto a seguro. E então, não sei se tu tem esse dado até a nível mundial, assim, como que o brasileiro se comporta frente ao uso dos seguros e também a mentalidade, preciso, não preciso, perante outros países. Existe isso? A gente tem um conhecimento, sim, AG, porque a Jomani faz muito tempo que a gente participa de congressos de corretor de seguro. Então, ele tem a cada 2 anos tem o Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros e a cada 2 anos, intercalando, tem o CONEC, que é o congresso em São Paulo, né, que é um dos maiores do mundo. Então, faz mais de 20 anos que a gente vai nos dois. Então, a gente acaba sempre estando na frente, conhecendo o que acontece lá fora e sabendo das tendências e o que acontece. Mas, assim, é muito particularidade com cada país. Então, eu vou falar dos Estados Unidos, que eu conheço mais. Lá é cultural
ter já o seguro. Então, ele não precisa nem ofertar. Eles já compram, porque eles sabem que se acontecer alguma coisa, já vão ser acionados. Então, o seguro, ele já está no dia a dia, na fatura deles lá, né? Então, ele já está enraizado na cultura. O preço já vem embutido, né? Já vem embutido, já tem a cultura disso. Aqui no Brasil, se a gente pensar em seguro, quando eu falo que eu sou corretor de seguros, o que eles falam? Seguro de automóvel. Eles esquecem até da própria família, né? Então, eu sei que você tem 2 filhos, né? E sei também que você e como a sua esposa são os provedores da receita dentro de casa, né? Então, muitas pessoas estão no mesmo cenário. Só que muitas vezes eles esquecem de fazer o seguro de vida. E o que aconteceria, né, se eu tenho uma filha, se eu saísse daqui desse planeta hoje e fosse para um outro? Como é que ia ser o futuro dela? Então, a gente precisa se preocupar com isso. Então, às vezes, só num choque de realidade, né? Então, quando ligam lá para nós, quando aconteceu algo tipo o quase acidente, ou alguém próximo aconteceu acidente. Senão, a gente se preocupa muito com o quê? Com o seguro do carro, depois com a residência, e muitas pessoas esquecem do seguro de vida, que é para garantir a tranquilidade de quem fica, né? Porque quem foi, né? E quem fica? Quem tem filhos, e às vezes a esposa fica dedicando muito tempo dela para cuidar dos filhos, sair um pouco da atividade profissional, como é que faz para voltar? Sem falar que quando acontece isso, daqui a pouco tem que fazer inventário, tem custas, né? Então, a gente lá na Jomani, a gente tem muito essa preocupação, cuidar da família também, não só do veículo, do bem material, né? A questão do seguro de vida, até tô falando aqui, eu tive uma dúvida, porque eu acho que eu tenho até 2 seguros de vida. Tá. Que quando faz a conta, não, devo ter até bastante tempo. Sim. Ele não é cumulativo, né? Existe seguro que tem resgatável e tem o seguro de vida puro, né? Que a gente chama. Então, Que é o seguro igual ao seguro do carro. Seguro, Eu pago por ano e pronto. na verdade, o seguro de vida é mais ou menos assim, é pago mensal, né? A maioria deles, tá? Então, tu paga no mês, cobertura no mês seguinte. A maioria, né? Mas tem algumas particularidades, mas tem que pagar todo mês. Quando você falou que não sabe qual que é bom dar uma olhada. Depois tu passa as apólices para mim, para que eu possa dar uma Eu sei que eu pago alguns seguros, né? Até depois desse podcast, eu acho que vou ter que dar uma consultoria em seguro para saber tudo que eu pago, que eu nem sei o que é. Porque daí a gente já tem uma experiência de fazer uma continha, né? Porque assim, quanto que eu vou fazer de seguro? Quanto que eu tô valendo, né? Brinca muita gente quando a gente tem mais intimidade com o cliente. Quanto que eu tô valendo morto, né? Tá valendo meu passe, o meu caixão. Daí a gente começa a olhar, né, Neander? Olhar onde são as fontes de receita, quais são as despesas mensais, quanto tempo precisa para educar um filho, para ele chegar à faculdade, para a esposa voltar ao mercado de trabalho, ou ao contrário, né, o cônjuge, vamos falar assim. Né? Então, cada caso é um caso. Então, a gente faz uma conta, vê se tem imóveis, para quitar isso, quanto é que fica, né? Vê se o seguro já tem, se o seu imóvel tem já um seguro prestamista em cima ou não. Então, é uma análise única mesmo. Não dá para chegar a dizer, 500 mil tá bom, 1 milhão tá bom. Então, depende muito, né? Então, e a variação no seguro de vida é muito grande. Tem para profissional liberal, por exemplo, profissionais autônomos, o seguro de perda de renda. Então, imagina um dentista lá... O cara continua vivo. Continua vivo. Que bom, né? Continua vivo e ele perde... O dentista perdeu o movimento de uma mão. Ou um cirurgião plástico perdeu o movimento de pinça. Ele já não faz mais cirurgia. Decepou o dedo fora. Acontece, né? Acontece. Então, a gente vê casos e casos ali, né? Então, a média assim, de sinistro que a gente tem ali na corretora... São mais ou menos, eu não vou falar nem de assistências acionadas, mais sinistro mesmo de morte ou invalidez. São mais ou menos uns 350 por aí por ano. Então, assim, de 20 mil segurados que a gente tem, né? Então, mais ou menos 20 mil é uma bela de uma parcela, né? 2%. É bastante. É bastante, sem falar nas outras, né? Nas outras, porque daí isso é num todo. Estou falando de todos os tipos de seguro, né, que a gente tem. Então... E... essa questão aí do profissional liberal, né? Então, médico, dentista, que se parar de trabalhar, para de receber. Para de receber. É o empreendedor individual. Perfeitamente. Então, isso é uma coisa que eu acredito que já deve estar bem difundido entre os médicos, né? Sim, sim. Tu acha que ainda
tem Não, muito mercado. Eles conhecem, só que às vezes, talvez acredito que não vai acontecer algo com eles. Então, vão protelando ou fazem inadequado. Muitas vezes procuram um corretor de seguros que não é o especialista, né? O banco, ele divulga... Faz esse segurinho aqui, doutor, ó. Paga tanto. Então, hoje eu tive uma reunião com empresários e a gente estava conversando justamente sobre seguros. E eu falei, vocês não param com o contador para conversar, para entender um pouco do negócio? O contador não faz perguntas para entender? Você não gasta um tempo para conversar com ele? Sim, gastamos. Com os advogados também? Sim. Com o corretor, vocês também têm que gastar o tempo de vocês aí para entender o negócio, para saber onde é que estão os riscos, né? Laboratório. Quais são os riscos do negócio? Vixe, né? tá cheio, cara. Minha nossa. Então, e isso... Eu tô nós falando aqui, cara, não sabia que tinha tanto. E o corretor especialista mesmo, ele vai apontar vários, né? Vários, porque vai depender se o laboratório tem sócios ou não, tem um seguro que é o sucessão, né? Então, o que acontece? Vamos supor que tem 2 sócios. E vamos supor que, na falta de um, como é que fica o outro? O outro vai ter que comprar a parte desse um ou o cônjuge desse vai entrar no negócio? Como é que fica? Tem seguro para isso? Tem seguro para isso. O que acontece? Eu fiz um podcast com o advogado do Daniel Andreasa e a gente falou sobre isso aí. Essa questão. Agora vamos falar sobre... Isso aí já falamos que acontecia lá, as buchas. E agora vamos ver a resolução aqui, então, o seguro. Trabalha sempre junto com o advogado, porque o advogado ele coloca tudo isso em contrato. Então, diz que vai ter que ter um seguro. Vamos supor que um laboratório esteja avaliado em R$500 mil para a gente colocar números no negócio. Então... Bota 1 milhão aí para ficar mais fácil. 1 milhão. Então fica mais fácil. Fica mais bonito. O laboratório vale milhões. Não, então, só um. Então tá, 1 milhão. E 2 sócios, né, Neander? Então, o que acontece na prática se um dos sócios partir? Vamos dizer assim, né? Se ele faltar. Faltou. Ou esse outro aqui compra a parte do herdeiro, né? Ou dos herdeiros, né? Ou dos herdeiros. Que vai ter herdeiro que talvez não vai querer. Isso, e aí já vai começa a entrar no embrólio grande. Então, mas vamos lá. O que muitos advogados aconselham é que no contrato social, no contrato dele já tenha a cláusula que nenhum herdeiro pode entrar no negócio e que o outro tem que comprar parte desse um que faltou, né, dos herdeiros. Então, é aí que entra o seguro. Então, o beneficiário vai ser sempre o outro sócio. Então, seria assim, a empresa pagaria. Isso. Na falta de qualquer um dos dois, o outro tem dinheiro para pagar. É isso mesmo. Para comprar a parte, para o dinheiro ficar para a família. Perfeitamente. Entendi. Perfeitamente. Né? Então, é uma solução, né? Mas conjuntamente, a gente conversou sobre isso no outro podcast, sobre o que tem que ter no contrato social, essas previsões, né? Isso. Porque a gente viu durante muito tempo, muitos anos, né? Tu também deve ter visto muitas empresas acabarem quando o sócio morre. Sim. Por quê? Porque fica tudo preso, não acontece nada. Aí, às vezes, não tem... a empresa vai lá sair 10 milhões, só o inventário vai sair 10%, 1 milhão para abrir o inventário. Um pouquinho mais. A família não tem dinheiro. E aí, como é que faz? Como diz no ditado, vai ter que queimar alguma coisa, algum imóvel, alguma coisa, para tentar chegar naquele valor, senão vai ter que vender num contrato de gaveta, de gaveta até resolver, né? Então, bucha. Aí é um prejuízo. Bucha. Famosa bucha. Então, esse é um seguro interessante. E quanto que, para nós ter ideia de anual, quanto custa um seguro? Esse vai depender muito do que está no contrato. E do tamanho da empresa também. Do tamanho da empresa. Então, tem que ser... E aí, a gente vai calcular em algumas seguradoras, né, para saber. Então, tem que ver individualmente esse aí. Mas não sai do orçamento, tá? Não é alto o valor, tá? Essa aí é interessante, porque... mas só na falta ou alguma outra situação? Invalidez? É na falta. Na falta. Na falta. Se o cara... Então, invalidez só se for invalidez total, né? E daí dá para contratar também. Então tem que... Mas aí é o seguinte, quando eu falo isso, estou pensando em algumas seguradoras, né? Uma vai ter, a outra não vai, então tem que tomar esse cuidado também. Mas se o cara não puder mais trabalhar? Ele fica sendo sócio, né? Porque quando ele está na sociedade, ele fica recebendo, né? Só se ele estiver exercendo alguma função dentro da empresa, e no contrato social isso dá para colocar. Se ele é o administrador, né? Enfim. Beleza. Não, mas tem caminho. Tem caminho. Tem que analisar cada caso individualmente. E, Herbert, hoje, o que a gente falando aqui com o nosso público que é de laboratório, também tem profissional da saúde, né? Que nos acompanha aqui.
Então, hoje, para o laboratório, o que, que a gente tem disponível na tua estante, né? De seguros, para a gente poder discorrer aqui e entender um pouco quais são os recursos que a gente tem hoje para não tomar um tufo tão grande, né? Tem que, pensando sempre em diminuir os riscos, né? Tirar o risco do dono do laboratório e colocar o risco na seguradora, né? Então, vou falar da nossa região, mas isso vale para o Brasil todo. O seguro dos equipamentos e do estabelecimento, a construção, física. Tudo isso. Isso tudo tem que estar segurado, né? Porque vai que aconteça um incêndio. Queima aquilo tudo. De quem que é o risco? Se tem o seguro da seguradora e se não tem, é do dono do laboratório. E imagina o tamanho desse 1 milhão que a gente acabou de falar, né? Então, se pegou fogo e ele não tem o seguro, vai ter que começar tudo de novo. Então, imagina o quanto qual seria a dor, a preocupação que ele ia ter, né? Então, esse é um deles, né? O seguro empresarial que a gente chama. Esse é empresarial de patrimônio, isso? Patrimônio. E equipamentos? No mercado de seguros é chamado de seguro empresarial. E depois tem o RD Equipamentos, que tem, de repente, um equipamento específico que dá para colocar, né? Então, o cara compra um equipamento de R$500 mil, é uma pólice, é um seguro só para aquele equipamento? Pode ser um seguro exclusivo para aquele equipamento, porque ele cobre especificamente algumas situações que possam acontecer, né? Danos elétricos, né? Então, tem que ver se é estacionário ou não. Então, aí começa a entrar nas... Então, porque assim, cara, vira e mexe, tem equipamento caro às vezes, né? O cara lá compra um de 200, 300 mil. Um seguro desse, o que ele cobriria? Tipo, se quebra uma peça muito grande, muito importante ali, vai custar 50 pau. Então, a gente sempre tem que pensar em acidente, não manutenção. Tá? Então, Acidente. Acidente. Manutenção já não é a questão de seguro, né? Então, tudo que for causado por acidente, né? Aí já tem que ver a seguradora, porque uma vai ter uma cláusula aqui, uma exclusão ali. Então, o importante, por isso que eu sempre falo, tem que ser com um corretor de seguros, de confiança dele e especialista naquilo que ele está fazendo. Tá? Então, mas a maioria que dá nesses casos de equipamentos é danos elétricos mesmo. Mas quebrou o móvel, o negócio virou e caiu no chão. Pode, acidente. Às vezes acontece, isso acontece. Às vezes vai mudar uma mesa de lugar e bate no equipamento, né? Então, tá ali a cobertura. Interessante. Isso eu já não sabia também. Então, estrutural de enchente. Enchente. A gente veio agora no Rio Grande do Sul, o pessoal lá perdeu o laboratório, água até o teto. Perdeu tudo. Equipamento, móveis também. Móveis também. Então, chamado de conteúdo. Então, eu vou fazer um seguro do laboratório estrutural. Tudo que tem lá dentro. Isso. Eu preciso catalogar tudo? Como é que funciona? Normalmente a seguradora pede umas notas, mas tem algumas que pedem, já para concretizar o seguro, ela já pede foto disso tudo. O corretor também já pede, bate foto, vê o número de série. Toda a estrutura. Toda a estrutura, né? Como é que é a recepção do lugar, como é que é a área técnica, a parte administrativa, tudo que tem lá dentro. Isso. Faz uma avaliação, uma avaliação do que tem lá dentro. Isso mesmo. Se ele não tiver as notas, né? Porque a maioria pede nota, né? A maioria não vai ter, não. Não vai ter. Chegou o sofá, a gente joga fora. Mas ele tem cobertura de conteúdo e comprova de outras formas, né? Então, por isso que tem que conhecer a seguradora, o corretor, e ele entender qual que paga mediante a nota, qual que tem mediante a fotografia, né? Então, e assim por diante. Tá? Vamos pegar um exemplo desse de um laboratório lá do Rio Grande do Sul. Tá. Molhou tudo, cara, não presta pra nada mais. Não presta pra nada. Aí... Vamos pegar esse laboratório de 1 milhão. Cara, de equipamento ele deve ter uns 200 mil. E aí a pólice era... Não sei qual é um valor... Então, quando você avalia correto, se faz a taxação correta e a avaliação correta de tudo que tem, vai ser tudo coberto. Então, Se ele colocou, se colocou a cobertura de alagamento, se colocou isso tudo, porque tem seguradoras que não aceitam em certas regiões. A princípio, lá não era para ter restrição. Tem algumas regiões que tem, né? Então, vou dar um exemplo aqui de uma residência que eu calculei semana passada numa colega minha. O seguro da residência, uma residência grande, ela custou R$1.000 e poucos sem alagamento, R$1.500. Com o alagamento, enchente, vamos falar assim, porque né? Porque a área dela é de risco. É de risco. Foi para 5.500. Então, quer dizer, já deu uma triplicada aí no valor, né? Então, sempre tem que tomar esse cuidado, né? E cuidar nas apólices também, né, Niander, já aproveitando aí, que às vezes as seguradoras até deveriam, talvez, mudar esse termo, né?
colocam lá alagamento. Alagamento, às vezes, é por um cano que estourou e não é por enchente. Então, lá na Jomani, a gente sempre fala enchente para que ele entenda que é realmente a água que sobe, né? Então, alagamento é diferente de enchente na apólice. Se eu tiver uma apólice com alagamento e der uma enchente, eu tô fuzilado. Tem que cuidar, porque a seguradora... tem seguradores que colocam alagamento. Um alagamento devido a quê? A rompimento de cano. Caiu com o Pronto. meu copo d'água no chão. Alagou. E elas, lá no riscos excluídos, vão estar lá, risco excluído, a enchente. Então tem que cuidar. Por isso que não é só olhar o preço, né? Muitos, bate esse preço aqui. Não, mas espera aí. Para carro também tem enchente? Sim, para carro. Só que o carro tem que ter um cuidado específico, né? Eu não posso avançar na enchente. Se o meu carro estiver estacionado e a enchente vir, tem cobertura. Agora, sabe aquelas aventuras? Vou passar nessa rua, vou passar, e daí o que acontece? Entra água no motor e aí a seguradora entende que teve agravo de risco. Então, ali já corta e nega o sinistro. Então, não avancem, né? Cara, e agora pensando, né? Foi uma loucura de seguro essa enchente, né? Ali no Rio Grande do Sul, teve só uma seguradora, ela enviou, tinha mais de 60 profissionais parados só para atender o Rio Grande do Sul. Eles foram com um drone. O diretor da área de sinistro ficou lá em Porto Alegre para ajudar a resolver. Eles pagaram o sinistro lá com drone. Então, o veículo estava em tal lugar, o drone ia lá, olhava o veículo e já pagava. Então, só por foto, tem a placa ali e já estava pagando. Então, o mercado de seguros, né, o seguradora homologada, registrada junto à SUSEP, ela colaborou muito e está colaborando ainda, né? Então, tão de parabéns às seguradoras de verdade, né? Que a gente viu o trabalho, né? Nós, como corretores de seguros, a gente viu o trabalho delas e estamos vendo até hoje. Foi uma situação excêntrica, digamos assim, né? Fora da curva e talvez vai sair um monte de ideia disso aí nova, né? Porque... com certeza, com certeza. Quando acontece algo assim, o mercado se reestrutura, né? Então, ele se reinventa. Imagina, cara, meu Deus. E voltando lá à questão do laboratório aí, ele recebe isso em dinheiro? Por exemplo, daí a pessoa lá teve o laboratório alagado até o teto. Cara, tô jogando tudo fora, tô só com a sala aqui. Será que eu vou remontar o meu laboratório? Recebe em dinheiro. Recebe em dinheiro. Recebe em mas dinheiro na conta. Eu posso fazer o que eu quiser. Pode fazer o que quiser. Se eu quiser mudar o meu ramo de negócio, não quero mais laboratório. Encheu aqui. Pronto. Perdeu o desgosto, viu? O povo ficou muito triste lá e não quer mais. Então eu posso pegar o dinheiro e fazer outra coisa. O dinheiro está na conta dele. Isso mesmo. Interessante. Então, tem o seguro de responsabilidade civil profissional também. Eu estou falando mais dos seguros que podem levar o laboratório ao fim, né? A inexistência dele. Então, assim, a gente tem que se preocupar com os riscos altos também, né? Primeiro, os riscos altos. Os riscos baixos, a gente... R$1.000, mil e pouco ali, que, como você falou antes, isso o laboratório, ele se vira, né? Vamos dizer assim. Agora, vamos pensar num... proatividade de resolver, né? Isso. Agora, vamos pensar num sinistro ali de 500 mil, né? Então, existem aí... condenações que os valores são altos, né, em cima de laboratórios, né? Se a gente fizer uma pesquisa junto ao judiciário, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que algumas eu dei uma olhada antes de vir aqui, eu não tenho o número exato, porque esse número não é disponibilizado, mas assim, é fácil de a gente encontrar processos contra laboratórios. Então, dependendo do que for, a quantia é alta, porque começa a somar as custas judiciais, e depois uma possível condenação, o valor é alto. Então, isso pode atingir diretamente e a causar a insolvência aí do laboratório. Então, o seguro de responsabilidade civil profissional, só para tu ter uma ideia de valores assim, Neander, um laboratório aí com uma cobertura de 1 milhão, mais ou menos, vai custar, em média, tá? Porque tem que ver individualmente mesmo, vai custar de 6 a 10 mil por ano, né? Só que a cobertura é 1 milhão. Então, pode vir um processo de 1 milhão que ele está garantido. Tá? Então... Bom, então a gente tem estrutural, equipamentos, e agora a gente tem responsabilidade civil e geral. Geral. Tá,
Vamos começar no geral. Então, estamos falando de 4 coisas aqui, né? Diferentes. Sim, O geral. O geral é aquela que toda empresa teria que ter. também. Uhum. Toda empresa que atende ao público, Perfeitamente, perfeitamente. Aquilo. que tem dependências físicas, Isso, estacionamento. isso mesmo. Então, essa empresa teria que ter esse. Então, me explica aí o que mais ocorre nessa situação. Então, o responsabilidade civil geral, ele abrange muita coisa. Eu vou citar alguns exemplos aqui de que é sinistro no responsabilidade civil geral. Vou dar um exemplo do outro segmento e já entro no laboratório. Uma clínica de reabilitação na qual tem uma piscina onde os pacientes ali fazem hidroginástica para recuperação de alguns movimentos. Se o paciente estiver andando do lado da piscina e ele cai dentro da piscina e vem a óbito, isso é responsabilidade civil geral, tá? Se ele estiver numa aula de hidroginástica e por algum motivo ele vem a óbito afogado ali naquela piscina, fazendo atividade, responsabilidade civil profissional. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa tá dentro do laboratório e pode ter deslizar, cair, bater a cabeça, é um acidente. Se pegar uma balinha e às vezes pode acontecer uma questão de alergia. Então, já aconteceu de ter que levar, não foi em laboratório, mas foi de clínica médica, já teve que levar para o hospital urgente uma criança que teve alergia a uma bala que estava ali. Né? Então, essas coisas, às vezes a gente nem imagina, né, Neander? Mas são coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem. Questão de seguro, é difícil a gente dar exemplo de todo tipo de sinistro que pode acontecer. Né? Teve aquele sinistro que aconteceu um tempo atrás, que rolou no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, que era aquela piscina que caiu inteira de um condomínio, né? Que chegou embaixo Num prédio, né? É num prédio. Tipo, quem que imagina que vai despencar uma piscina daquele tamanho e cair? Sabe, são situações que eu queria imaginar, eu não queria estar na pele daquele corretor de seguros, porque esse exemplo ele não deve ter dado. Ele deve ter dado vários outros e aquele ali talvez não, né? Então, são situações aí que a gente tem que olhar bem o cenário para poder encaixar, né? Então, a responsabilidade civil geral. Cara, o que acontece com o cliente dentro da empresa, o nosso laboratório que não tem a ver com o exame. Com o exame. Mas, por exemplo, ele está lá fazendo uma coleta. Uhum. E aí a pessoa tem um distúrbio vasovagal, dá um ataque epilético. Bateu a cabeça no chão, apagou, já vai ser acionado. Sequela. Vai ser acionado, geral. Com certeza, o geral. Né? Se ele não começou o procedimento, se não foi decorrente do ato profissional... mas é da coleta. Quando ele foi coletar, ele entra no profissional. Né? Então, ali, por isso que eu sempre digo que tem que ter os dois. E na mesma seguradora. Porque daí, ou encaixa uma cobertura, ou encaixa na outra. Senão vai ficar um ping-pong. Pode ficar um ping-pong, sim. Né? Porque daí, às vezes, não sabe se já tinha começado ou não. E aí vai, né? Mas olha só, aí dentro do laboratório o que acontece? Eu sou, por exemplo, responsável técnico da minha unidade, mas eu não faço esse procedimento, mas eu respondo por ele. Então, eu vou responder. E esse segura na minha pessoa física? Não, esse é pessoa jurídica. A responsabilidade civil profissional é da PJ. PJ. Então, tudo que acontece lá dentro é da PJ. Beleza, agora eu entendi. Então, não vai culpar a pessoa que estava coletando, vai ser a empresa. Empresa. Mas o resultado sou eu, vai cair em mim. O dono é você, vai cair em ti. Então, esse já é o profissional. Estava executando o procedimento que é do nosso métier, do nosso serviço, tá? Perfeitamente. Outra coisa muito comum, né? Erros de laudo. Foi lá... Era um exame, até nós comentamos um exemplo aqui, né? Vai fazer um teste de HCG para poder usar o Roacutan. Por cargas d'água, liberaram positivo, aliás, liberaram negativo e ela estava grávida. Perfeitamente. Aí vai começar a tomar medicação. Tá. Imagina a consequência que pode ter isso, né? Já viu os casos? Já aconteceu, já tem caso disso, né? Os casos que eu dou exemplo já são casos que aconteceram, não é? Já tem quanto que nada pagaram? Criado. O tamanho da indenização? Não tinha acabado, mas esses eu acredito que sejam um dos casos que mais vai doer no bolso do dono. Meu Deus, não, vai ter que fechar as portas? Então, esse, imagina. Se nasce porque ele vai nascer uma criança com alguma... teratogenia. É isso aí. Então, nesse entra a responsabilidade civil profissional. Por isso que a cobertura
fazer 100 mil ajuda na defesa, mas talvez na condenação já não resolve. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso, nessa questão, o tamanho da bucha que vai ser. Como é que calcula isso, cara? É difícil. É difícil porque é o seguinte, né, Neander? A gente não consegue prever a extensão disso tudo. Então, eu tô dizendo, pro juiz, ele calcular essa indenização. E aí faltou até ar aqui agora. Por isso que tem o seguro, né? Então, para tentar fazer com que esse ar, fazer com que esse ar aí ele fique mais tranquilo, né? Vou comprar um balão de oxigênio da Jomani. Né? É verdade. Porque é muito comum, assim, até para nível de conhecimento de quem está assistindo, os exames que mais causam intercorrências jurídicas, né? Tipagem sanguínea, exame de Cumbres, toxicológico, DNA. Uma vez ou outra, algum outro exame de rotina, mas é muito mais difícil. Mas esses aí são clássicos porque a tipagem, a gente sabe que tem uma questão imunológica que interfere, a questão de sensibilidade de testes, alguns testes ali, isso não faz uma confirmação de um RH fraco, tu vai liberar negativo, na verdade era positivo. Aí numa gestação isso aí já interfere, pode ocorrer uma eritroblastose lá com a criança. Enfim, então são coisas aí que vão gerar indenizações que pode afetar o cara de 50, 100 mil reais, né? Pode, né, Nene? Se a gente for começar a ver, né, aonde que pega, né? Onde que o bicho vai pegar, né, pro laboratório. Então, assim, esses são as situações que podem dar problema que você citou agora aqui, né? Mas, e o resultado disso? Aí pode ser um problema conjugal. Por quê? Já tivemos, né, o que aconteceu? O casal foi fazer um exame e saiu, porque eles queriam ter um filho, e tiveram que fazer todos os exames para ver como é que estava, na faixa de 40 anos. Então, foram ver como é que estava a situação toda. Um pré-nupcial. É isso aí. E aí, a esposa deu um falso positivo de HIV. E o marido não. O falso descobriu depois que era falso. Isso. Vai descobrir depois. E aí, o que aconteceu? Ele ficou em dúvida que ela estivesse traindo ele, tendo uma relação extraconjugal, aquele negócio todo. E aí se divorciaram. E depois disso, ela foi num outro laboratório, né? Porque isso foi tudo muito rápido. Ela foi no laboratório 2, aí viu que ela não tinha, né? Que daí deu como negativo. E depois foi no laboratório 3 e deu negativo de novo, né? Então, ela com uma ação contra o laboratório com danos morais. E aí que entra algumas particularidades que só um corretor especialista ele consegue entender e dizer qual seguradora o laboratório tem que fazer. Porque tem seguradoras que só vão pagar essa indenização se tiver um outro dano junto com o dano moral. Então, é chamado de dano moral puro quando tem uma ação somente de danos morais, né? Porque outros é consequente de danos corporais e aí o dano moral, ou dano estético e dano moral, né? Então, o corretor de seguros ele tem que ser especialista. Não adianta você pegar um que seja só especialista no seguro de automóvel e você contratar o seguro do teu laboratório de responsabilidade civil profissional, tá? Então, a minha dica é ter esse cuidado, né? Na tua área também deve ter, né? Especialista disso, daquilo, então acaba que tem que ir num profissional, num laboratório que faça os exames de tudo aquilo, né? Até o meu advogado, meu amigo também, a gente sempre conversa, né? Porque ele já atua 20 e poucos anos com o laboratório. Então, a gente já sabe todo o contexto, tudo que acontece, né? E uma das causas que acontece é a questão também de processos. Eu vejo muitos laboratórios recebendo processo de toxicológico. Sim. Do exame, Sim. porque deu positivo, daí o cara vai lá em outro lugar e faz negativo. Mas a gente sabe que o papel aceita tudo, a gente vai ter que se virar. Então, mas porque daí eu estou pagando custo, eu vou ter que pagar para me defender. Sim, daí o seguro também serve para isso. Isso mesmo. Porque nesse exemplo que você deu, o que pode acontecer? Pode acontecer que realmente ele tinha substância tóxica no primeiro exame, depois de uns 15 dias ele foi fazer de novo, depois já não tinha. Então, mesmo assim, ele entra com uma ação contra o laboratório. E aí o seguro já começa a valer porque ele começa a fazer a defesa.
Então, mesmo que com certeza o laboratório vai ser absolvido, porque é a nossa experiência, a gente já viu isso, né? Que já aconteceu de fato, e o juiz deu ganho de causa ao laboratório. Porém, ele já teve um custo imediato. Se não tivesse o seguro, já ia ter que gastar para se defender. Né? Então, não precisa errar, né? E tem franquia esse tipo de seguro? Como é que funciona? Existe. Cada seguradora tem Tem que acionar, tem que pagar a franquia. Franquia. Geralmente a franquia é mais barata do que as custas. Sim. É 10% dos prejuízos normalmente, tá? Então depende de cada seguradora, tá? Então tem que olhar na data também, porque as seguradoras elas podem mudar as franquias com o tempo, né? Então tem que olhar bem antes de fazer. Então a gente tem seguro estrutural, de equipamentos, geral e profissional. Tem mais alguma coisa que o laboratório pode ter de seguros para garantir a integridade do negócio? Eu sempre acredito que o seguro de vida para os funcionários, por ele ser muito barato e pelo benefício que ele traz, numa eventualidade, sempre é bom fazer. Então, assim, vou dar um exemplo assim. É barato, eu tenho isso lá dos funcionários. Tem. E é uma coisa que a gente coloca até como benefício na hora da contratação. Na contratação, Então, né? seguro de vida. Mas aí o seguro, olha só, eu contrato as coisas e nem me atendo tanto, né? Tenho que ficar perguntando aqui. Pode perguntar. Ele não é cumulativo. Se acontecer alguma coisa enquanto ele está na empresa. Enquanto estiver vigente na empresa. Né? Então, eu acho que é 20 pila por mês que eu pago. 25, 30. É uma vai coisa... Vai depender do número de funcionários, 40, né? Então, não sei, mas é uma coisa bem baratinha. Então, assim, um exemplo de 10 funcionários, 10 mil reais de cobertura para 4 coberturas, morte natural, morte acidental, invalidez por acidente. E o funeral vai dar em média aí uns de 15 a 20 reais por pessoa no máximo. Então é barato demais. E daí é um benefício barato, né? É muito barato porque na hora que acontece, aí sim a gente vai... Primeiro que quando acontece, se está no caminho ali do trabalho, aquele negócio todo ali, a primeira pessoa a saber normalmente, às vezes é a empresa mesmo, porque não chegou alguma coisa assim nesse sentido. E a empresa já começa a acionar isso tudo, né? De vez em quando a gente está acionando. Então, porque a empresa fica abalada nisso. Imagina um colega... Esquece das coisas. E aí a gente começa a ajudar nesse apoio para acionar, né? Porque a gente está com a tranquilidade, já com a experiência desse tempo todo aí, né, Neander? Então, a gente já vai ajudando a acionar, ajudando a dar um amparo para a família. Então, isso tudo é primordial, porque quando a gente pensa só no boleto que está pagando, é uma situação. Mas no momento crítico tenso, é outra, né? Então, a gente já está acostumado, vamos dizer assim, e já estamos treinados para aquele momento difícil a gente agir com tranquilidade para ajudar. E uma coisa até que eu quero relatar aqui nesse podcast, eu comentei com o Herbert ainda há pouco, assim, é que, por exemplo, eu já tenho empresa há 18 anos e eu nunca recebi nenhum processo trabalhista e nenhum processo de nada. Nunca recebi um processo. Eu me pelo de medo de um dia receber uma cartinha. Mas cada vez mais eu penso assim, o que eu tenho que fazer de modo proativo. Lembrando que proatividade não é iniciativa, é diferente. As pessoas confundem esses dois conceitos, né? Eu fiquei funcionário na entrevista. Não, sou muito proativo. Não, eu falei, não, tu está dizendo que tem iniciativa. Proativo é outra coisa. Proativo está escrito aqui, ó. Sabe, proativo é o quê? É a capacidade de se antever aos problemas. É isso mesmo. Então, juridicamente, a gente tem que ser proativo. Até um exemplo que eu sempre conto, na época da Covid, eu atrasei um exame de um cara e o cara perdeu o voo só para Itália. Logo ali. Perdeu para Itália, tinha um compromisso, falei, meu Deus do céu, quanto que esse cara... E aí ele entrou em contato comigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acusar o golpe. Aceitei. Cara, não, desculpa, quanto que a gente tem que te reembolsar? Ele, não, eu vou... E assim, foi de bate pronto, a hora que eu vi que deu zebra, eu já entrei em contato com ele. Ele era italiano, inclusive, mas falava português. E depois de tudo ocorrido, cara, eu resolvi em uma semana, eu resolvi tudo. Ele falou assim, obrigado, eu queria te agradecer pela pronta resposta e a devolução. E resolveu o problema. Resolveu o problema. Uma coisa que me custou... Mas com certeza, Neander, você deve estar bem assessorado, né? E você já deve conversar com o seu advogado, você já está bem antenado, vamos dizer assim, você já é um cara diferenciado, né? Então, assim, o que a gente sempre fala é que o seguro sozinho é mais difícil de ser regulado e dar ganho, né, pro proprietário.
do laboratório, por exemplo. Se tiver uma assessoria jurídica, que alguém deixe a casa pronta ou que te passe orientações... Em tempo real, né? Em tempo real, porque você também já está, vamos dizer assim, sabendo do que poderia acontecer, dos riscos, qual seria o menor risco, né? Então, ali você já fez sua gestão de risco. Né? Então, se você deixasse de fazer aquele acordo de fazer repor a viagem para ele, com certeza, se ele entrasse na justiça, o teu prejuízo seria bem maior do que o que tu teve, né? Aí, finalizando o caso, né, ele me mandou as custas, era viagem, hospedagem, carro alugado, não sei o que, tudo que ele perdeu, que ele estava lá tudo pronto. Aí deu entre 3.500 e 4.000 reais. Mas na hora que ele mandou o e-mail, já fiz o Pix. Cara, foi assim, coisa de 3, 4 dias a negociação. Começou na segunda, acabou na quinta, uma coisa assim. E porque um processo daquele, por baixo, ele ia ganhar uns 10.000 reais. É verdade. Mas sendo muito otimista. Sim. Né? E aí por 3.500 eu resolvi. Mas às vezes as pessoas têm, mas eu não vou... Não, 3.500, nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro, tu vai ver a hora que chegar a carta. A hora que chegar a carta. Você fez quando era importante. Você não deixou virar urgente, porque se veio uma ação judicial aí, tu tinha que resolver rapidinho depois, né? Já ia entrar com contratação de advogado. E muitas vezes a gente tem que fazer isso, porque é um probleminha no exame. Não, vem cá, a gente pode fazer de novo, vou fazer sem custo. Tu perdeu a consulta do médico, às vezes, cara, eu reembolso a consulta do médico. Claro, Se eu realmente a culpa foi nossa, se eu vejo. Até esse dia aconteceu com um cliente e a culpa não foi nossa. A gente tem toda a rastreabilidade dos processos. E eu vi que... Eu percebi que ela estava querendo ganhar vantagem porque ela fez... Olha só, ela fez a avaliação no Google. Ela foi lá e colocou péssimo atendimento, que me prometeram o exame para tal data e não ficou pronto e eu perdi a minha consulta. Falei, beleza, vamos averiguar toda a situação. Até porque a gente tem que fazer isso. Primeira coisa, né? Averiguar o contencioso. Sim, a trilha. Busquei, falei com todos os funcionários, lembrava do caso dela. Não, a gente não prometeu. E no papel dela estava lá o documento que a data estava certa e ainda nem tinha chegado a data. E aí, porque daí eu botei na avaliação do Google, respondi que se ela tivesse tido algum dano, eu ia ressarcir. Aí eu acho que ela viu vantagem, vou pegar o meu dinheiro de volta. E aí fui debatendo, assumiu. Não apareceu mais. Não apareceu mais. Não apareceu. Trocou 2 e-mails e era que eu vi que eu conversei com todo mundo, aí tem rastreabilidade das coisas, temos imagem das câmeras na hora que tu estava aqui, e não sei o que. Pronto, resolveu. Então, quer dizer, a proatividade... A proatividade, o controle, né? E ter os fatos. Né? Então, não é só pagar o seguro. Cara, às vezes pagar o seguro pode ser uma saída, mas... Nem cheguei a pagar seguro porque já resolveu, porque tu tinha todo o recurso de entender e ver o que tinha acontecido. A questão do preventivo. Não, eu já tenho toda a rastreabilidade do negócio, daí a pessoa viu, nossa, ele sabe tudo, eu vou parar de querer ganhar, tirar vantagem em cima, né? Aproveitando, tá de parabéns né, tua empresa, teu laboratório, né, que eu faço meus exames lá e sempre vem tudo, a senha, tudo no meu WhatsApp. Quando fica pronto uns, depois vem outro. Tá ali a notificação. Coisa linda, parabéns. Que tu fez, tu vai ficar sabendo. É isso aí. Não tem escapatória. É verdade. Então, e também a questão da viagem, acho que é a nossa cultura de, não vou pagar agora. Cara, tem que antever a bucha, né? A diferença de uma empresa para outra também é a forma que resolve os problemas, né? Então, tem coisa que tem que ser resolvida ali na hora, né? Então, já pega, já resolve, já vamos trabalhar para frente agora. Vocês, como corretores, têm que pensar muito assim, né? Muito na proatividade, porque senão acaba, né? Certeza que o indicador de vocês é a sinistralidade. Com certeza, com certeza. E a ideia é o quê? Ter cada vez menos sinistro. Sim, com certeza. Mas não para, né? Não para. Chega segunda-feira, o acúmulo do final de semana, aí a gente aciona bastante coisa, né? Tem um outro caso até que tu me comentou aqui que é a teoria, né, de vocês da questão da perda de uma chance. Sim, sim. Falando na linguagem corretora. Tá. Me conta como é que é isso, eu vou contar um caso que aconteceu comigo aqui que se encaixa nesse caso da perda de uma chance. A perda de uma chance recai para várias situações. Então, assim, vou dar um exemplo, depois, de repente, a gente cai aí na tua situação. Se não foi diagnosticado uma doença
cedo, o exame saiu errado e não conseguiu diagnosticar cedo, ele perdeu a chance de tratar naquele momento Perdeu a linha do tempo, né? a linha do tempo. Aí depois já era Outra tarde, chance. vamos dizer. Então, ele tem uma cobertura com esse nome, né? Perda de uma chance. Então, algumas seguradoras dão cobertura, outras não. Então, é bacana fazer com a seguradora que tenha essa cobertura, vamos dizer assim, né? Ela é chamada assim... Geralmente, essas coisas que têm um nome diferente, eles têm um custo elevado. É tipo um negócio mais premium. Porque é uma situação de uma chance. É de uma chance. Acontece. Mas é isso. É isso mesmo. É uma... A perda de uma chance. Não, mas é Então, uma pólice maior. não, ela entra dentro do responsabilidade civil profissional mesmo. Então, tem seguradoras que dão cobertura para essa situação e outras não. Mas as que não dão são mais baratas. A pólice. Aí não é uma mesma relação, sabe, Neander? Porque algumas elas não têm essa expertise e daí elas já tiram aquela cobertura, só dão outras. Então, por isso que tem que sempre avaliar, né? Não necessariamente. Às vezes ela pode ser até um pouco mais cara, porque ela tem outras coisas, ou até porque não tem, porque a precificação dela mesma é essa. Então, tem muitas seguradoras que a experiência dela é em outros ramos, por exemplo, automóvel e residência, e aí vão para esse outro segmento. E elas não têm a expertise do caso, de como funciona a responsabilidade civil profissional. E aí acaba precificando errado, e aí vai dar prejuízo para a seguradora, ou cobrando a mais, que daí não vai conseguir vender, ou tirando coberturas. Então, existe isso no mercado também. E o caso que eu tive da perda de uma chance não era de um diagnóstico, mas era um exame toxicológico que foi feito errado. Errado do tipo, era para fazer de concurso e foi feito um de CNH. Sim. Aí o que aconteceu? Aí o rapaz entrou em contato, eu nem estava sabendo, quando eu fiquei sabendo foi... Neander, tem um rapaz que entrou em contato dizendo que o exame toxicológico dele está errado. Assim que chegou a informação para mim, né? Eu falei, não, me dá o telefone dele, deixa eu conversar com ele. E aí ele me contou assim, eu passei no concurso aqui e tal, e o pessoal tá chegando com o exame aqui, mas ele é diferente do meu. Aí já na hora eu falei... Bateu a ficha. Eu falei, fez o exame errado. Porque naquela época a gente não estava fazendo de concurso, só fazia toxicológico. Aí ele falou, eu fiz toxicológico de concurso aí no laboratório de vocês. Eu falei, não fez. Não fez. Fez outro. Fez outro. Cara, daí a questão da proatividade, né? Já me deu um branco na hora, eu falei, meu Deus do céu. Vou resolver, né? Provavelmente se esse cara perdeu o concurso por causa desse exame, eu tô lascado, né? Já fui atrás e... Como é que é teu nome? Onde é que tu tá? Que hora tu pode ir? Eu peguei ele, levei em outro laboratório ainda pra fazer, não foi nem no nosso. E... Pagou tudo? Paguei tudo, lógico. Nossa, paguei, pedi desculpa. Que horas tu sai Porque ele tava na academia por causa do concurso. Na academia do concurso, era da polícia, né? Sim, Cara, imagina se esse cara perde o concurso. Ah, eu vou pagar a pensão pra ele a vida inteira? É isso. Ele ia te cobrar, alguma coisa ele ia te cobrar. Ele ia entrar na justiça com o laboratório, contra o laboratório. A bucha ia ser grande. E aí fui lá, fiz o exame. Falei, nossa, e ele tinha 7 dias, eu acho, pra entregar o exame. E aí o exame lá era 7 dias de prazo. Eu falei, meu Deus, não vai dar. E às vezes sai um pouquinho antes, né? O prazo é sempre aumentado. Sempre recebe a nossa mensagem antes da hora. Antes da hora, verdade. E aí deu certo, cara, entregou 2 dias antes. Mas eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Imagino. Porque ali, imagina o que poderia causar na vida dele. Sim, mas com certeza. No mínimo um ano de atraso, né? Porque daí isso vai... Nem sei se é um ano, porque dependendo do concurso tem a cada 4, a cada 3. E aí eu vou trazer um alerta aqui para quem é dono de laboratório. Cara, foi uma questão ali da ponta, da atendente, que não se ligou, que ele queria, talvez, eu não sei nem se ele pediu certo, né? Mas foi que a gente não fazia aquele exame. Então, a comunicação tem que ser muito clara para esses exames de alto risco, tipagem sanguínea, cumbis, toxicológico e DNA. Esses 4 exames tem que estar com a orelha em pé, porque mal executado, a informação trocada, a informação cruzada, vai dar bucha, né? Vai dar bucha. É do tipo, esses dias chegou uma senhora lá no laboratório e falou que ia processar nós. Porque ela chegou não chegou com o documento original, ela chegou com a foto do documento. Tá. E foto do documento não é documento. Não é documento legalmente válido, a não ser se for no aplicativo do e-título, ou da CNH, ou do .gov. Mas não chegou com a foto. E aí fez um barraco, porque é um absurdo e não sei o quê.
E aí a minha sócia lá fazendo cara de paisagem, dizendo: não, senhora, infelizmente a gente não pode fazer um documento oficial. Mas que eu vou processar esse laboratório que fez eu perder meu tempo, que eu viajei até aqui. Ela tava... E aí Poderia, né, Neander? Aí, neste caso, seria o responsabilidade civil geral, porque nem atendimento vocês fizeram. Não fizemos nada. É. Mas é uma reclamatória técnica, não? Mas não porque você não agiu. Já seria mais um processo administrativo do que um... Né? Então... Mas só que me falta. Ainda vou ter que gastar. Vou ter que perder a minha virgindade ainda com né? Mas sim, não vai. Sim, Ela, não ela vai, sabe não que vai perder. Não vai. Porque não isso é uma regra sanitária. A gente é obrigado a atender com documento legalmente válido. E aquele lá não é. Com certeza, com certeza. Mas, Herbert, vamos para nossos encaminhamentos aqui. Onde é que fica a Jomani? Como é que faz para entrar em contato contigo? Bom, primeiramente o seguinte, né? Dá para atender o Brasil todo, né? Claro. Não, a Jomani, ela atende o Brasil todo, né? A gente tem corretores espalhados aí, são mais de 60 que são parceiros nossos no Brasil todo. Então, para falar conosco é muito fácil, a gente tem nas redes sociais, a gente tem a nossa página. Vou aproveitar e fazer um merchan. Nós somos a corretora mais bem avaliada no Brasil, né? São mais de 2.000 avaliações, 5 estrelas. Onde é que tu aprendeu isso? Olha só. Pois é, né? A gente aprende, né? Então, todas elas respondidas, né? Então, eu quero agradecer aqui primeiro todo o time da Jomani, porque eles que fazem essa diferença toda, né? E, bom, a Jomani tem o telefone, né? O telefone 48 3029 4400. A gente dá telefone fixo, Dá né? telefone, Que dá telefone loucura. fixo, porque lá dentro já entra num sistema chatbot, que é chamado, e já vai para os atendentes, né? Então, Boa. já vê o que precisa. Temos a rede social, né? As redes sociais, é Jomani Seguros. A Instagram. Né? Instagram. Tem o meu, que é Herbert_Ramela, com 2 L's, né? Que é meu sobrenome italiano. E é por aí, né? Por aí. Então, precisando de um seguro, achando que teu laboratório, às vezes, tá sob risco, ou até, Tirar meu dúvida, Deus, né? tenho medo de acontecer um processo e tal. Então, a ideia a função do seguro é nos dar tranquilidade. Para dizer assim, cara, isso aqui não vai acabar do dia para a noite. É isso porque mesmo. eu tenho seguro. É isso mesmo. É fazer com que ele perpetue mais tempo e que dê tranquilidade. Não fique esses 2, 3 dias sem dormir aí, né? Em alguma situação, né? E eu não tinha seguro, né? Naquela época, era faz tempo. Então, verdade. eu ia ter que tirar do bolso, ter que dar o carro, apartamento, talvez, não sei. Eu ia ter que trabalhar para ele, né? Pro rapaz. Isso, trabalhar mais um pouquinho, né? Até mais tarde, assim vai, né? Porque, meu Deus do céu, era pânico. Então, Herbert, deixa a tua mensagem aqui nessa câmera pro pessoal que tem negócio, que tem família, que tem negócio, né? O que a Jomani, através dos seguros, pode proporcionar aí para os usuários. Tá bom. Vamos lá. Então, você é dono do laboratório ou empresário que está vendo, quem for. Primeiramente, o seguinte. Corretor sempre com corretor de seguros, né? Um corretor de seguros que seja especialista, um corretor de seguros, principalmente que você confie nele. Tá? Então, a principal é essa, né? A Jomani tem 37 anos, a gente está de portas abertas para atender o Brasil todo e colocamos à disposição para dúvidas e para esclarecer tudo que for possível, tá? Então, façam sempre seguro com o corretor de seguro. Obrigado. Meu querido, obrigado também. pelo aceite, pelo bate-papo. Já aprendi bastante aqui. A gente sempre acha que sabe as coisas, né? É só conversar com alguém especializado e a gente sabe que não sabe, a gente já entende que não sabe nada. Perfeitamente, Nani. Obrigado pela oportunidade. Então, pessoal, obrigado pela audiência. A Jomani Seguros está aí para nos ajudar a manter o nosso negócio em pé e vivo, porque as barreiras, os ruídos vão acontecer. Isso Então, mesmo. boa sorte para todo mundo, sucesso e um abraço. Até a próxima. Até a próxima.